São tantas as coisas, tantos os valores, tantas as emoções que a gente guarda da fase de construção, da fase que nós estamos vivendo agora, dos netos que estão vindo aqui para cá, na terceira geração nossa aqui. Então, é muita coisa para a gente poder falar. O que mais guardei da Gaivota, de tudo, foi, acho que a festa do primeiro aniversário. Aquele começo daquele sonho que estava se concretizando. Então foi, acho que a primeira vez que eu chorei, como chorei depois só nos casamentos das duas filhas, nunca mais chorei assim de emoção, de felicidade, como chorei nesses dias. Um dia que a frase que eu tinha criado sem querer, Gaivota passando de um sonho à realidade, estava se transformando, estava se concretizando. E virou isso aqui que a gente curte hoje como se fosse a casa da gente, como se fosse uma continuação, só que com muito mais gente, com muito mais emoção, com muito mais calor. Ganhei aqui os irmãos que eu nunca tive na vida, os irmãos que eu não tive de sangue. É muita felicidade, não é tristeza, não. Foi muita coisa, não dá para materializar em poucas palavras o que isso significa. Quando eu vejo os netos correndo hoje aqui por aqui, quando eu vejo eles brincando, então eu vejo que valeu a pena, e muito. O Gaivota tem muita história, né, gente? E, na minha opinião, a gente passou aqui, um grupo de amigos, momentos muito legais, muito inesquecíveis, né? Mas eu acho que um dos dias mais bonitos, se não o mais bonito do Gaivota, foi o dia que nós fizemos a mudança do Viveiros Guarani. Viveiros Guarani era um viveiro enorme que tinha ao redor da Castelo Branco. E ali foi vendido pelo dono do Viveiros a Gerdau. Então a Gerdau comprou a área do Viveiros Guarani e nós estávamos exatamente na fase de implantação do Gaivota. O que era a implantação do Gaivota? Trator para tudo que é lado, se fazia nas ruas. Então uma área que até então a gente tinha comprado toda arborizada, virou um deserto, né? As ruas cortadas, os módulos sendo cortados para a construção dos módulos e tal. E aí surgiu a ideia de comprar todas aquelas mudas do Viveiros Guarani. Fizemos contato com o proprietário da Gerdau e ele concordou que a gente ficasse com as mudas, mesmo porque ele não faria nada, desde que nós tirássemos aquilo rapidamente. Aí convidamos todos os sócios do clube que tinham caminhões. Conseguimos juntar 9 caminhões. Cada um desses caminhões fez 9 viagens, então são 54 caminhões de muda. Mas isso como é que começou? Num sábado de carnaval, 6 horas da manhã, foguete estourando, todo mundo para a cantina, um café comunitário. Equipes, responsável, motorista do caminhão 1, do 2, responsável do 2, responsável pela captação do viveiro, das mudas, o responsável aqui no Gaivota pela recepção das mudas. Tudo bem, começamos a trabalhar. Então vocês imaginem, um campo todo mobilizado, né? As mais diferentes profissões, as mais diferentes
pessoas, idosos, jovens, crianças, tal, todo mundo participando. 54 viagens de caminhões. Quando o caminhão chegava, formava-se uma fila, passando-se de mão em mão, mudas, crianças, jovens, mulheres, né? Um negócio assim, arrepiou. Foi realmente um dia muito legal. À noite, com todo esse cansaço, né? Com todo mundo trabalhando, todo mundo esmanado, né? Isso que eu acho que foi o grande detalhe desse dia. Terminou ainda num sábado de carnaval, com todo mundo brincando, bebendo, se divertindo. Realmente foi um dia inesquecível. As pessoas costumam nos agradecer, os fundadores, pela construção disso aqui, mas que as pessoas que agradecem saibam que para nós foi muito gratificante fazer. Curtir isso aqui é muito bom, mas fazer também foi muito bom também, porque a gente vibrava com isso, vibrava com essa parte das pessoas, cada um num canto fazendo a sua coisa, independente da sua atividade. Eu me lembro de passagens aqui incríveis, que eu não gostaria de citar nomes, porque senão vou cair no erro de esquecer de alguém, tá compreendendo? Mas que todos, além dos 16 fundadores, muitos vieram depois para somar na construção. E muitos fazem até hoje para poder manter esse sonho vivo. Se tivesse colocado isso na parte para fazer uma coisa, por exemplo, que tivesse que ser financeiramente, seria totalmente inviável. Isso só foi possível por causa desse pessoal todo que ajudou. As pessoas levantando parede, outros fazendo encanamento, eletricidade. A quadra, eu me lembro bem que a primeira quadra, as pessoas pegavam cupim na estrada, derrubavam em cima do pequeno trator, levavam para a quadra e todo aquele pessoal socando aquele cupim, que é a base da quadra de saibro, para depois vir o saibro. Quer dizer, tudo isso marcou muito. Você via a felicidade estampada no rosto das pessoas com aquilo que estava saindo, com aquilo que estava brotando. Não sei se eu falar um pouco mais, eu vou começar a chorar aqui e vou estragar meu depoimento, mas foi muito emocionante. Das preocupações principais que tínhamos era quanto à sobrevivência daquele clube. Era uma experiência nova, nunca tinha sido vivida por nenhum grupo de trailistas ou campistas, e aí se colocava na mesa o seguinte: como é que faríamos? Esse clube sobreviveria? O que aconteceria depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos? E naquela discussão chegou-se à conclusão de que se houvesse uma renovação, onde pessoas saíssem, pessoas entrassem, então o clube passaria por um processo de renovação e ele iria adquirir uma sobrevivência ad eterno, né? Então o que ocorreu? Durante algumas fases, a fase inicial era o grupo era aquele construindo, fazendo, projetando, né? Imaginando o que seria feito. Num segundo período, começaram alguns a deixarem o clube e outros casais mais jovens também entraram naquele processo participativo e o clube começou a sofrer um primeiro processo, então ele ganhou um fôlego novo, um sangue novo. A vida do Gaivota, o Gaivota foi sempre maior do que a individualidade. Quer dizer, a vontade pessoal tinha que participar de um grupo. Então, esse grupo, sim, tinha uma vontade e demonstrava vontade, como demonstrou na escolha dos módulos. O grupo era coeso, olha, eu gostaria de ficar aqui, a maior parte queríamos aquela área, muito bem. Então, foi assim a divisão e, por surpresa nossa, foi concordância naquela reunião lá na igreja. Então ficou, e aí eu fiquei incumbido de fazer as distribuições dos vários módulos. Fazia parte do conselho, eu fiquei incumbido de
acertar essa coisa que já estava acertada por si devido à concordância, devido à vontade de cooperar de vários associados aqui, né? Muito bem, então foi uma coisa linda, uma coisa emocionante, essa concordância e essa anuência de vários, da quase que a totalidade dos membros do Gaivota. A ideia era que quando as crianças estavam aqui, as crianças de 12, 10, 12, 13, 14 anos, molecada, meninos, meninas, férias, beleza, era tudo ótimo. O pessoal brincava, se dava super bem, tem amizade até hoje, coisa de 35 jovens, tem amizade até hoje. Não se vê com muita frequência, mas quando se vê é uma coisa muito bonita. Foram criados juntos. Agora, como que a gente fazia? Tinha gente que trabalhava, tinha mulheres que trabalhavam, os homens sempre trabalharam, ainda bem. E a gente ficava aqui de férias, a gente jogava baralho, a gente fazia um monte de coisa, nós mulheres. De repente as mulheres tinham que voltar para tomar conta da casa, tomar conta dos maridos. Aí ficavam umas 2, 3 mulheres responsáveis por um bando de 10, 12 crianças. Então a gente falava, bom, você toma conta de quem? Eu tomo conta daquele grupinho ali, ou aqueles estão mais perto de mim. Aí tem hora, dava banho em todo mundo, mandava para dormir e não sei o quê. Às vezes as crianças fugiam de noite, a gente sabia, a mãe fazia de conta que não sabia de nada. Porque quando as mães voltavam, como foi? Ah, foi tudo bem, nossa, são os amores essas crianças. Mentira, mentira, o que eles aprontaram aqui dentro, que foi o que tem essa amizade, essa cumplicidade deles até hoje, né? Então isso foi muito, para mim foi muito gratificante poder ter essa responsabilidade, né, da gente passar essa responsabilidade para mães dos outros e tal, e isso foi uma coisa muito, muito bacana. Eu tive um motivo para reviver, então aquilo me impulsionou a lutar contra aquilo, porque eu passei realmente muito mal. Foi a essência do Gaivota. Gente, a energia. Gente, aquilo lá levanta qualquer defunto, porque é uma energia tão grande, não dá para explicar, gente. E eu sempre ajudei a orar para as outras pessoas, mas no meu caso, eu passei por isso, né? Foi muito. 70 dias do hospital. Foi muito. Eu sou grata a todo mundo, eu sempre agradeci, eu mandei e-mail para as pessoas, agradecendo, porque aquilo lá era uma energia tão grande. Até meu apelido lá era a guerreira, né? Porque eu sempre estava batalhando, lutando. Mas eu tinha motivo para estar lutando, porque tinha um monte de gente torcendo por mim. E eu tinha que responder para essas pessoas. E você sabe o quanto você respondeu, né? É. Eu não consigo falar. Pois é. A ideia da gente falar um pouquinho do Gaivota e a ideia de fazer esse filme vem para tentar passar um pouco mais do espírito do Gaivota. Difícil transformar isso em palavras, difícil fazer isso através de fotografias, porque na verdade nós precisaríamos sentir isso. E sentir isso só tem uma maneira, é vivendo dentro do Gaivota. Esses dias a gente tem trabalhado um pouco na diretoria e as pessoas falam muito trabalho. Eu digo, mentira. Estamos devolvendo um pouquinho, só um pouquinho do que recebemos do Gaivota. Eu, minha família, meus filhos. Se não fosse o Gaivota, nós não teríamos aproveitado o que nós aproveitamos das nossas vidas em momentos aqui tão ricos. Momentos com os amigos, momento com o Claudinho, momento com o Celso Mauro, momento com pessoas que nós jamais iríamos cruzar na vida. São tantas diferenças entre pessoas, cultura, dinheiro, que se não fosse o Gaivota, provavelmente a gente não iria saber que um existia, não iríamos ter a menor ideia do quanto rico pode ser humano. Nós fazemos de vez em quando, uma vez por ano, pelo menos o nosso churrasco do clube, e eu sou sempre um defensor desse churrasco porque cada vez me fascina um pouco mais. Cada vez num churrasco eu tenho a oportunidade de conhecer mais e melhor alguma pessoa e faz com que o Gaivota fique um pouco maior do que ele já era. Descobrindo que essa pessoa que parecia tão distante, tão pouco envolvida com o Gaivota, me surpreendo vendo essas pessoas amando o Gaivota da mesma forma que nós amamos. Nós, que sou eu,
parte intermediária dessa turma. Fico fascinado de ver pessoas que chegando agora já têm o mesmo compromisso e a mesma disposição de levar a Gaivota adiante. Eu tenho certeza que daqui a 25 anos, alguém, provavelmente neto, dessa turma toda, inclusive pode ser os meus, irão contar uma parte, a continuação dessa história. Eu não tenho dúvida. Por enquanto,